Olá, seja bem-vindo ao canal. Qual é a forma de fazer uma oração? Qual é a maneira de orar? Será que devemos orar ou tem uma forma que podemos orar e sermos atendidos imediatamente? Será que existe uma oração específica? Jesus vai nos dizer como devemos orar e de que maneira devemos orar e de que forma devemos orar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus está ensinando os seus discípulos como eles deveriam orar, não somente a ele, mas para nós nos dias de hoje. E Jesus começa dizendo: quando vocês orar, não seja como um hipócrita. Eles gostam de orar em pé, na sinagoga, nas esquinas das ruas, para ser visto pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai, que não pode ser visto. O seu pai, a quem vocês querem fazer em segredo, dará a recompensa. Na sua oração, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus ouvirá porque fez a oração cumprida. Jesus, aqui ele está ensinando aos discípulos, ensinando a nós, que não existe uma forma de fazer uma oração. A oração, ela tem que ser feita diante de Deus. Não é o muito falar, não é porque você grita muito, ou você faz uma oração bela, ou você é um especialista em oração. A oração, ela tem que ser feita em secreto. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e fale a só com Deus. Não é gritar como se Deus fosse surdo, não pudesse ouvir, como ele estivesse distante, ou querer fazer uma oração para se aparecer para o mundo todo ouvir que você está orando a Deus e que você é um orador. Isso não serve para Deus. Esse tipo de oração não funciona com Deus, porque o relacionamento com você e Deus, ele tem que ser algo íntimo, entre você e Deus, conversando com o Pai. Ninguém conversa com seu pai gritando, com seu pai falando de qualquer maneira. Há uma reverência quando se vai falar com o Pai, principalmente quando você vai falar de um assunto sério, porque quem está buscando uma oração, está fazendo uma oração, muitas das vezes quer seu problema solucionado, é porque tem algo que está acomodando. E quando uma coisa começa a nos incomodar muito, é porque nós estamos angustiados, estamos passando um momento difícil. E quando você está numa situação difícil, você vai chegar diante de Deus para resolver com toda a sua humildade. O próprio Jesus, ele continua dizendo: não seja como ele, pois antes vocês pedirá
o Pai de vocês, que já sabe o que vocês precisam. Deus, Ele sabe da sua necessidade, o que você precisa. Ele apenas quer que você chegue diante dele e ore. E Jesus diz: portanto, orais assim: Pai nosso que está no céu. Ao primeiro, a nossa expressão tem que ser: o Pai nosso que está no céu. Que todos reconheçam que teu nome é santo e venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E Jesus aqui, na oração do Pai Nosso, Ele está nos ensinando que nós devemos chegar diante de Deus com humildade, reconhecendo que nós precisamos de Deus, precisamos de uma graça, não porque temos mérito, somos merecedor, mas sim porque Deus nos amou. O próprio Jesus vai nos dizer no Evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu e você tenha vida e vida com abundância. Uma necessidade. E Ele perdoa as nossas ofensas. Também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração é algo importante na vida de qualquer ser humano, porque quem está doente precisa de uma cura, ele vai orar. E essa pessoa que está doente, quando ela vai buscar a Deus, não existe uma expressão de alguém que faça uma oração bela, uma oração bonita, uma poesia em sua oração quando você está passando por um momento difícil. Ana viveu numa época que ela estava passando um problema, uma dificuldade em sua vida. Sua rival Penina, que humilhava todo dia. E a mulher na época de Ana, que não gerava filho, era uma mulher mal vista pela sociedade, era tratada como se fosse uma maldição, porque não podia gerar um filho, dar um filho ao esposo. Mas Ana, ela não olhou a circunstância ao seu redor. Ela se derramou diante de Deus. E Ana, ela foi com o que ela tinha diante de Deus. É interessante que o profeta Eli vai dizer: está embriagada, elas não são angústia da minha alma. E quando nós estamos angustiados, nós não temos força, muitas das vezes, expressão. E Deus, Ele quer nos ouvir de uma maneira que nós chegue sincero diante dele. Não importa se hoje você vai chegar chorando, sem palavras, sussurrando, porque só você e Deus sabe o que você está passando, o que você está sofrendo. Muitas das vezes nós não temos palavra para falar com Deus. Muitas das vezes o silêncio coa na nossa mente, nós ficamos parados diante do problema e estacionado diante vários obstáculos da vida. Quem passa por isso sabe. Uma pessoa que está doente, que recebe a notícia que está doente de um câncer,
ela não vai fazer uma oração igual uma pessoa que não tem esse problema. Uma pessoa que está procurando um emprego e que vê tudo esgotado na sua prateleira, ela vai fazer uma oração diferente. Uma pessoa angustiada, ela vai fazer uma oração diferente. E Jesus disse: não fazeis oração repetitiva. Isso, como tem muitas religiões que ensinam a fazer oração repetida todo dia, aquele ritual. Não. A oração que deve ser feita é aquela da sua alma, da agonia da sua alma, do momento que você está vivendo mais sinceramente diante de Deus. Não é uma oração que você vai se expor para o mundo, você vai se expor para o Pai. Você vai estar se humilhando diante de Deus e chegar diante dele. A Bíblia diz: chegar diante de Deus e Ele chegará perto de vós. Então, quando nós dobramos, nós se quebrantamos diante de Deus e chegamos diante dele, Ele chega diante de nós. Ele quer ver sua oração sincera. Ele quer ouvir sua voz verdadeira. Você e Deus. Só você e Deus. E Ele há de recompensar, Ele há de te ouvir, porque um coração verdadeiro, um coração quebrantado, de maneira nenhuma Deus o deixará e lançará fora. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de deixar seu pedido de oração e comente e deixe o seu like. Esse like nos ajuda a passar esse vídeo adiante, que ele chegue em mais vida, em mais coração. Assim o YouTube entende que esse assunto é relevante. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, a cada um dos inscritos. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por se inscrever no canal. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.